Olá, gente. Juntos de novo. Agora o nosso desafio vai ser sistema nervoso. Anatomia do sistema nervoso. Vamos começar? Tudo o que você queria saber sobre o sistema nervoso, mas tinha medo de perguntar. Pelo menos até onde os cientistas, os neurocientistas, sabem responder. Bom, o nosso sistema nervoso, galera, ele é dividido bem assim, ó. Sistema nervoso central, na cor preta, e sistema nervoso periférico, aqui representado na cor azul, ok? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O que é então o sistema nervoso central? O sistema nervoso central, observe o desenho, parte dele vai ficar dentro do nosso crânio, protegido pelos ossos cranianos. Essa parte é chamada de encéfalo. E parte vai ficar dentro da coluna vertebral, parte protegida pelas vértebras da coluna. É a tal da medula espinhal. Então, sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula. Abdula, não muçulmano. Medula espinhal. Medula espinhal, também chamada de medula nervosa. Então, repetindo para gravar, o encéfalo, ele fica alojado no crânio, protegido pelos ossos cranianos. E a medula fica alojada na coluna vertebral. Medula espinhal, também chamada de medula nervosa. Alguns também chamam de medula, tá? Medula espinhal, medula nervosa ou raque. Gente, acontece que o encéfalo, essa parte que fica dentro do nosso crânio, por sua vez, o encéfalo, ele é dividido em órgãos. Existem órgãos com funções bem determinadas, bem específicas. Então, fazendo parte do encéfalo, nós temos um tal de cérebro, aquele que você, durante muitos anos, chamou de cérebro, não é mesmo? Cérebro, quando você era criança. Quando descobriu que o certo é cérebro, você tomou um susto? Normal, faz parte, você é normal. Então, temos o cérebro, está aqui, fazendo parte do encéfalo. Nós temos também, ó, este aqui, um tal de cerebelo. Cerebelo. E temos também esta região aqui, ó. Esta região aqui, pessoal, é chamada de tronco cerebral. Faça de conta que o cérebro seja a copa de uma árvore. Viagens da biologia. Então, isso aqui, ó, é o tronco cerebral. Tronco cerebral também chamam por aí de tronco encefálico. Tronco cerebral ou tronco encefálico. Acontece, gente, que o tronco cerebral ou encefálico, por sua vez, ele é subdividido em regiões. Vamos lá. Ó, fazendo parte do tronco cerebral, nós temos aqui a região do mesencéfalo, a região da ponte e a região do bulbo. Então, em laranja, o mesencéfalo. Em vermelho, vermelhinho aqui no nosso desenho, a região da ponte. E o pretinho achurado, o tal do bulbo. Inclusive, lembrar que quando nós estudamos sistema respiratório, vimos que o tal do bulbo é responsável pelo controle da respiração, lembra? A frequência respiratória, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo
em conjunto, formando a região chamada de tronco cerebral ou tronco encefálico, tá? Galera, e o sistema nervoso periférico? Sistema nervoso periférico, observe o desenho. Nós temos aqui, ó, os filamentos. Esses filamentos representando os nervos. Os filamentos representando nervos. E estas bolinhas aqui, ó, estas dilatações no trajeto dos nervos são chamados gânglios. Gânglios. Já já nós vamos ver, tá, o que são os nervos e o que são os gânglios. Mas, primeiro, vamos ver aqui a divisão dos nervos. Nervos, divisão, como assim? Divisão anatômica, tá? Isto aqui que nós estamos abordando é a chamada divisão anatômica do sistema nervoso. Então, olha só, anatomicamente falando, o que eu estou vendo aqui sobre os nervos? Ó, eu estou vendo que certos nervos, eles partem do nosso encéfalo. Tem nervos que partem diretamente do encéfalo, ou seja, eles nascem dentro do nosso crânio, passam por dentro do nosso pescoço e vão ramificando ao longo do nosso corpo. Tranquilo? Esses nervos que têm origem diretamente no encéfalo são chamados de nervos cranianos. Nervos cranianos. Tá aqui, nervos cranianos. E veja, existem nervos que nascem ao longo da medula espinhal. Nervos que partem diretamente da medula espinhal. Estes aqui são os nervos chamados de medulares. Nervos medulares. Também chamados de nervos espinhais. Ou nervos raquidianos. Nervos medulares, ou nervos espinhais, ou nervos raquidianos. Lembra que raque quer dizer medula. Galera, no corpo humano, isso aqui é anatomia humana, lembra? Nos mamíferos, aqui ó, no nosso caso, nervos cranianos, nós temos 12 pares. 12 pares de nervos cranianos. E eu estou dando o número porque tem vestibular que cobra isso, tá? 12 pares de nervos cranianos e nós temos 31 pares. 31 pares de nervos espinhais ou medulares. Lembrar que nós somos animais de simetria bilateral, certo? Simetria bilateral. Portanto, nós temos um total de 86 nervos. 43 para um lado, 43 para o outro lado. Tranquilo? Uma vez você na faculdade de medicina, você vai ter que gravar quais são os nervos cranianos. Quais são os 12 pares de nervos cranianos. Eles são numerados em algarismos romanos. Primeiro par, segundo par, terceiro par, tem a numeração. E tem o nome do nervo correspondente. Primeiro par, nervo olfatório. Segundo par, nervo óptico. E por aí vai. Lembra lá de sistema digestório, o tal do nervo vago, da salivação, suco gástrico e peristalse? Nervo vago é o décimo par de nervo craniano. Mas isso deixa para a faculdade depois, né? Lá você decora essas coisinhas na anatomia lá de primeiro ano da medicina, ok? Então aqui, por enquanto, é você gravar, então, ó, a chamada divisão anatômica do nosso sistema nervoso, tá? Galera, um detalhezinho. Aqui está a divisão anatômica. Só que eu preciso fazer com vocês algumas observações, tipo, o que são os nervos, o que são os gânglios e por aí vai. Vamos lá, então? Vamos agora à parte de observações. Nervos, gânglios, meninges,
substância cinzenta, substância branca, etc, etc, etc. OBS. Primeira observação. O que são nervos? Nervos são conjuntos de axônios ou de dendritos envolvidos por TCPD. Oi? Um tal de tecido conjuntivo propriamente dito. Gente, no nosso corpo, 86 nervos. Lembra o que eu disse? 43 para um lado, 43 para o outro lado. Beleza. Mas então, cada nervo é o quê? Vejam, existem nervos na parte posterior da nossa medula espinhal. E nós temos nervos na região anterior da medula. Vamos chamar aqui de dorsais e ventrais, tá? Nervos da região dorsal e nervos da região ventral do nosso corpo. Vamos supor que você, tá? Encoste a sua mão em algum objeto bastante quente. Você vai sentir a dor da queimadura, não vai? Esse impulso nervoso que vai da sua pele até o seu cérebro, o neurônio, ele está na parte de trás, ele conduz o impulso nervoso entrando pela parte de trás da medula espinhal. Os nossos neurônios sensitivos, eles são dorsais. Aí, quando você encosta a sua mão no objeto quente, sente a dor da queimadura, depois você faz assim, né? Ou sopra. Quando você faz o movimento, o impulso nervoso parte do seu cérebro e vai até o músculo, saindo pela parte da frente da medula. Ah, tá. Então quer dizer que os nossos nervos sensitivos, sensoriais, eles são dorsais na medula. E os nossos nervos motores, para os músculos, para os movimentos voluntários, né? Eles são ventrais. Lá na faculdade de medicina, uma expressão que os professores falam: o ser humano sente por trás e mexe pela frente. Assim a natureza nos fez, ok? Bom, galera, detalhe. Então, observe. Nesse caso aqui, olha onde eu estou colocando os chamados gânglios. Lembra? Cada bolinha, cada carocinho representa um gânglio. Olha o que acontece. Aqui é um corte transversal da medula espinhal. Cortei a medula transversalmente, beleza? Nós temos neurônios cujos dendritos, os dendritos, vão até a nossa pele. E o axônio, com bainha de mielina e tudo, ele vai para o interior da medula espinhal. É assim? É assim. Aí, olha só, dentro da medula, nós temos um neurônio fazendo sinapse com este neurônio aqui. E tem outro neurônio, um terceiro neurônio, pessoal, que vai da medula até o músculo esquelético. O músculo que vai contrair para que haja o movimento. Lembra? Neurônio sensitivo, sensorial. E aqui é o neurônio que vai até o músculo para que haja o movimento. Como o professor falou, os neurônios aqui, da direita, dorsais, eles são sensitivos. E os neurônios ventrais, eles são, para movimento, são motores. Entendido? Portanto, se a gente cortar um nervinho da parte de trás, vamos ver o quê?
Isso aqui, ó, um monte de dendritos de neurônios. Um feixe de vários dendritos e envolvendo uma capinha de TCPD, um tal de tecido conjuntivo propriamente dito. Este aqui nós vamos ver depois na matéria de histologia, tá? Tecidos conjuntivos, histologia. Agora, se a gente cortar um nervinho da parte da frente da medula, vamos ver o quê? Um monte de axônios, vários axônios de neurônios motores para contração muscular. Então, olha o que eu escrevi aqui. Cada nervo tem o quê? Cada nervo, ele contém vários axônios ou vários dendritos. Vai depender se este nervo é um nervo sensitivo ou se é um nervo para movimento neuromotor, ok? A propósito, lembrando também que quando eu digo dendrito e axônio, é acreditando que você já tem uma certa noção sobre neurônio, né? Lembra? Esta parte aqui do neurônio, onde tem células formando uma tal de baía de mielina, esta parte aqui é o chamado axônio. E estas ramificações aqui do chamado corpo celular, estas ramificações aqui, de onde fica o núcleo, o material genético do neurônio, beleza? Estas ramificações aqui são os chamados dendritos. Então é isso. Cada nervo que a gente corta e analisa, vamos encontrar dentro dele um feixe de vários dendritos, ou um feixe de vários axônios e a capinha de tecido conjuntivo propriamente dito. É o tal do nervo. Ó, vou fazer uma comparação. Vamos fazer aqui uma comparação. Eu não sei se você já viu por aí, na rua, um funcionário de uma operadora de telefone. Aquelas caixas onde eles ficam mexendo de vez em quando para fazer as ligações, né? Não sei se você já viu assim, um cabo telefônico. Tem um cabo grosso, e quando você corta transversalmente, lá dentro tem vários fiozinhos. Então, cada fiozinho é como se fosse o neurônio. E o cabo, com esses vários fiozinhos, vem a ser o nervo. E a capinha de plástico do cabo, no caso, é o TCPD envolvendo esse conjunto de neurônios, tá certo? Quando eu explico isso aqui, tem aluno que olha o desenho e fica achando este neurônio aqui bastante estranho. Welder, que neurônio estranho esse aí que você fez? Vou te contar uma coisinha. Galera, o grande detalhe é o seguinte: os livros de biologia, quando trazem neurônio desenhado, quase sempre o neurônio está desenhado deste jeito aqui. Concorda comigo? Não é assim o desenho dos livros de biologia? O neurônio clássico, digamos assim, ele tem axônio compridão e os dendritos são curtinhos. Não é assim mesmo? Mas pouco aluno sabe que no nosso corpo nós temos neurônios em que os dendritos são maiores que os axônios. Tem neurônio em que o axônio ele é curtinho e os dendritos são mais longos. Então, galera, muito prazer. Este é o tal do neurônio motor. Este é o neurônio sensitivo, sensorial. Tá aqui, ó. Neurônio sensitivo, dorsal, dendritos compridões, axônio curto. Neurônios motores, os que são ventrais, vão para os músculos. Os dendritos são curtos e o axônio é longo. Você tem neurônios assim também. É que este aqui é apenas o mais famoso, o mais usado nos desenhos, tá bom? Bom, então essa foi a nossa primeira observação, o que são os nervos. Agora, o que são os gânglios? Para você entender o que são os gânglios, antes devo fazer uma observação envolvendo uma tal de substância cinzenta. Oi? Vamos lá.
Você já escutou isso por aí? Alguém falando? Menino, usa a sua cabeça. Menino, bota a massa cinzenta. Usa a massa cinzenta. Pense, raciocine, menino. Como assim? Vamos lá. Substância cinzenta. Alguns falam em massa cinzenta. Substância cinzenta. Ela está presente, ela é encontrada no chamado córtex cerebral. Encontrada também no córtex cerebelar e no H medular. Oi? H medular. Já vou desenhar para você. Essa tal de substância cinzenta, pessoal, ela é formada, constituída por quê? É formada pela concentração, acúmulo de corpos celulares. Corpos celulares. Por favor, quando eu digo corpos celulares, já entendeu, né? Ó, isso aqui. Estou falando desta região do neurônio, onde fica o núcleo, o tal do corpo celular. Bom, figurinhas para nós entendermos isso melhor. Galera, o nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula, né? Tem consistência de quê? Já ouviu falar? Aí no seu corpo agora, in vivo, encéfalo e medula tem consistência gelatinosa, né? Consistência gelatinosa. Mas acontece que nas faculdades de medicina, os cadáveres ficam mergulhados em tanques de formol. Lá nos laboratórios de anatomia, cadáveres mergulhados em tanques de formol. Gente, o formol, ele vai impregnando os tecidos do cadáver e o sistema nervoso central, então, vai endurecendo, vai ficando mais firme. De forma que é possível a gente fatiar o cérebro. Você encontra na internet imagens, fotografias de fatias de cérebro humano. Não são desenhos, são fotografias mesmo. Cérebro humano cortado em fatias. Então, no laboratório, uma fatia sendo analisada a olho nu. Eu disse a olho nu. Nem precisa de microscópio, não. Nós vamos ver, galera, isso aqui, ó. A parte periférica do nosso cérebro, ela é formada por uma tal de massa cinzenta. Uma parte mais escura, acinzentada. Já a parte central do nosso cérebro tem coloração esbranquiçada. Região de substância cinzenta, região de substância branca. Essa parte periférica acinzentada é o famoso córtex cerebral. O que é córtex cerebral? Resposta: é a parte periférica do nosso cérebro formada por massa acinzentada. Gente, o tal do cerebelo, ó. Se nós cortarmos o cerebelo e analisarmos a olho nu, vamos ver isso aqui, ó. A parte periférica do cerebelo, ela é acinzentada também. E a parte mais interna, a parte central do cerebelo, é esbranquiçada. Essa parte periférica acinzentada é o chamado córtex cerebelar. Córtex do cerebelo. Gente, medula espinhal, tá aqui, ó. Se a gente cortar transversalmente a medula espinhal, vamos ver o seguinte. Na medula espinhal,
também tem região de substância cinzenta e região de substância branca, ok? Só que a região de substância cinzenta, ela tem um formato lembrando a letra H. Verdade, eu já vi ali ao morto e a cores. A substância cinzenta, na medula espinhal, tem um formato lembrando a letra H. É o chamado H medular, H cinzento medular. Ó, e essa parte aqui periférica, então, é o quê? Região de substância esbranquiçada. Aí, gente, vem a pergunta: por que isso? Porque no sistema nervoso central tem regiões acinzentadas e regiões esbranquiçadas. Bom, na verdade a explicação já está aqui, né? Concentração de corpos celulares. Mas caso você ainda não tenha se dado conta, sem problemas, vamos aqui lembrar de uma coisinha. Neurônio. Neurônio. Os dendritos, este é o corpo celular, onde fica o núcleo, né? E aqui é o axônio. Gente, lembrar que axônio de neurônio é o quê? Ele pode estar sendo revestido, pode estar cercado por várias células. Existem células que se enroscam ao longo do axônio neurônio, formando uma capinha. É a chamada bainha de mielina. A função da bainha de mielina, a gente vê depois na histologia, lá em neurônio, impulso nervoso, tecido nervoso. Lembrar que isso aqui é sistema nervoso. Detalhezinhos, minúcias sobre neurônios, é histologia, tecido nervoso depois, tá? Bom, mas o basicão aqui é você saber que estas células, ó, as células que se enroscam no axônio, formando a bainha de mielina, estas células, elas produzem bastante lipídios. Bainha de mielina, entre aspas, é como se fosse uma capinha de gordura ao longo do axônio. Gente, os lipídios são substâncias que apresentam quais colorações, hein? Qual é a cor de um lipídio? Tem lipídios que são amarelados. Óleo de soja, azeite de salada, azeite de oliva, né? Manteiga, a cera do ouvido humano, o cerumen. Mas não esqueça que tem lipídios que são esbranquiçados. Tem lipídio que é branco. Gordura de coco, usada na fabricação do sabão de coco. Também o tal do toucinho do porco para fazer o torresminho, branquinho, branquinho. Então, a mielina, ela é uma camada de gordurinha do axônio que tem coloração esbranquiçada. Ah, então, olha que fácil. Esta região aqui, ó, esta região do neurônio, como tem muita gordurinha em volta, vai ficar em coloração esbranquiçada, na cor branquinha, branquinha. E, queridos alunos, no corpo celular não tem mielina. Aqui você não tem células envolvendo o corpo celular, estocando gordurinha, não. Então, já que aqui não tem mielina, esta região não vai ficar esbranquiçada. Ela fica um pouco mais escurinha, ela fica acinzentada. Pronto. Agora é só você usar essa informação para entender como é a arquitetura celular do nosso sistema nervoso central. Olha que fácil, galera. O que tem dentro do córtex cerebral? O que tem dentro da substância cinzenta? Corpos celulares. Tá aqui, ó. Dentro da massa cinzenta, corpo celular. Dentro da massa cinzenta, corpo celular de neurônio. Galera, e por que a parte central do nosso cérebro é de substância branca? Tá aqui, ó. Por onde passam
os axônios desses neurônios em direção à medula espinhal. Então, onde tem esses axônios, ó, tem bainha de mielina. Tem bainha de mielina estocando lipídios, região central esbranquiçada. No cerebelo, gente, a mesma coisa, ó. Dentro da massa cinzenta do cerebelo, corpos celulares de neurônios. E por que a parte central do cerebelo é esbranquiçada? Por aqui estão passando os axônios de neurônios. Axônios que vão em direção à medula espinhal também. E por que na nossa medula a substância cinzenta tem aqui a parte central? Na parte central, né, lembrando um H, o que tem dentro do H? Dentro do H, nós temos corpos celulares, é região de substância cinzenta. E por que as periferias do H são esbranquiçadas? Aqui, ó, é por onde estão passando axônios, axônios de neurônios, axônios para formar os nervinhos da nossa medula espinhal, os nervos medulares ou espinhais, ok? Então essa é a chamada arquitetura celular do sistema nervoso central. Substância cinzenta, percebeu, né? Onde tem corpos celulares de neurônios. Agora, galera, vamos imaginar o seguinte. Será que é possível nós encontrarmos, corpo celular de neurônio que não esteja dentro do sistema nervoso central? Corpo celular de neurônio que não esteja dentro nem do cérebro, nem do cerebelo, nem da medula espinhal. Onde estaria esse corpo celular do neurônio? Então, vem aí a nossa terceira observação. Terceira observação. Os chamados gânglios. Gânglios são nódulos, caroços, formados por corpos celulares. Corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Sim, respondendo a minha pergunta, a gente pode encontrar corpo celular de neurônio que não esteja dentro nem do cérebro, nem do cerebelo, nem da medula. Esse corpo celular vai estar dentro de um nódulo, um carocinho chamado de gânglio. Gente, lembra o desenho que eu fiz agora há pouco? Sim, nessa mesma aula. Ó, foi assim. Ah, tá, é o daquele desenho. Aí do lado direito é a parte dorsal, a parte de trás da medula. Do lado esquerdo é a parte ventral. Aí você falou que a parte dorsal é sensitiva, sensorial. E a parte ventral é que vai levar o estímulo para o músculo contrair. É a parte motora, a parte dos movimentos. A gente sente por trás e mexe pela frente. Tá lembrando, né? Foi agora há pouco. Aqui, olha ele aqui. Corpo celular. Corpo celular de neurônio que está fora do sistema nervoso central. Está no trajeto de algum nervo. É o tal do gânglio. Por favor, não vá confundir com os gânglios linfáticos, né? Não viaja. Não confundir com os gânglios lá da circulação linfática. Estes aqui são gânglios nervosos. Gânglios nervosos. Os gânglios linfáticos ou linfonodos, eles contêm leucócitos, glóbulos brancos. Os gânglios nervosos, eles contêm corpos celulares. Então,
Recapitulando o nosso primeiro desenho dessa aula, lembra? Aquela divisão anatômica, fiz para vocês bem assim o desenho, ó, lembra? Em preto, sistema nervoso central. Em azul, sistema nervoso periférico. E eu mostrei que a gente pode encontrar também, né? Aqui, ó, os gânglios, os carocinhos. Então agora você já sabe, né? Eu espero. Cada gânglio é um conjunto de corpos celulares fora do SNC. Então, gente, onde é que nós temos corpos celulares de neurônios? Insisto, repito, para você não ficar na dúvida, não esquecer mais. No sistema nervoso, onde é que a gente encontra corpos celulares de neurônios? Resposta: os corpos celulares de neurônios no sistema nervoso central vão estar dentro da substância cinzenta e fora do sistema nervoso central vão estar dentro dos gânglios. Não tem outra opção. Show? Vamos então à nossa última observação. Última observação para nós terminarmos essa parte de anatomia do sistema nervoso. Última observação vem a ser as meninges. Meninges são três membranas que revestem o sistema nervoso central. Revestem o sistema nervoso central. Quer dizer que o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal têm consistência gelatinosa, in vivo. E o encéfalo está envolvido pelos ossos do crânio. E a medula envolvida pelas vértebras da coluna vertebral. Já pensou no perigo, jovem? Você vai ter uma massa gelatinosa cercada por ossos duros, calcificados. Ixi, gelatina cercada por osso. Perigo, não? Então, que tal colocarmos bastante líquido entre o osso e o tecido nervoso gelatinoso? Proteção, né, galera? Aqui, em vermelho, as chamadas meninges. São três membranas. E você que quer fazer vestibular de medicina, sim, é bom você conhecer quais são as três meninges. Tem vestibular que cobra isso. Gente, a meninge mais externa, ela é mais espessa que as outras duas. Ela chega, inclusive, a fazer contato com os ossos. Dentro do seu crânio, essa meninge mais externa faz contato com a face interna dos ossos cranianos. É a chamada dura mater. A meninge do meio é chamada de aracnoide. Uma membrana que tem um monte de vasos sanguíneos, lembrando teias de aranha. Já viu nas pernas de uma pessoa, muitas vezes idosa, aquelas varizes em aspecto de teia de aranha? Então, aracnoide, muitos vasos, lembrando teias de aranha, aracnoide é um nome bastante sugestivo, né? E a meninge mais interna é chamada de pia mater. De fora para dentro, dura mater, aracnoide, pia mater. Gente, as meninges servem para quê? As meninges vão formar uma grande câmara de contenção. Câmara para contenção de quem? Para contenção de um líquido.
Aqui, galera, entre a pia mater e a aracnoide, nós temos um líquido. Ele é chamado de líquor. Oi? Tem vestibular que chama de líquor. Alguns chamam de líquido cefalomedular. Líquido cefalomedular. Outros chamam de líquido cerebroespinhal. Ixi, biologia, né? Vários nomes para a mesma coisa. Líquido cefalomedular, cefalorraquidiano, cerebroespinhal, tudo a mesma coisa. Gente, qual a importância desse líquido? As meninges formam uma câmara para a contenção desse líquido. E o líquido, por sua vez, faz o quê? Esse líquido, ele realiza a proteção mecânica. Faz a proteção contra choques mecânicos. Proteção mecânica do sistema nervoso central. Ó, você balançando a cabeça, você dançando freneticamente, comemorando sua aprovação no vestibular, ou na sua noite de gala, na sua noite de formatura. Já pensou se não tivesse esse líquido? Você chacoalhando o cérebro, batendo contra os ossos do crânio? Ia ficar todo sequelado, todo guento, né? Pois é, abençoado líquor. Além de fazer a proteção mecânica, ele também evita o ressecamento, evita a desidratação. Evitar o ressecamento, a desidratação do tecido do sistema nervoso central. Tá, galera? Detalhezinho. Esse líquido, normalmente, é assim um líquido translúcido, aspecto de água, translúcido, transparente. Normal. Só que tem uma tal de meningite, né? Nas meningites, ele pode ficar assim, esbranquiçado, misturado com pus. Ok, gente? Anatomia do sistema nervoso central. Anatomia do sistema nervoso periférico. Observações. Essa foi a aulinha de anatomia do sistema nervoso. Detalhe, achou que eu fosse falar agora um abraço, até a próxima, né? Antes, uma pegadinha, um desafio, coisa de vestibular. Fala para mim, uma pessoa sofreu um acidente e ficou paraplégica cadeirante. Essa pessoa, ela sofreu uma lesão no sistema nervoso central ou periférico? Quando a pessoa é paraplégica, a lesão que ela sofreu foi no sistema nervoso central ou periférico? Essa questão caiu e muita gente errou. Muita gente errou achando que a resposta seria sistema nervoso periférico. Perder o movimento das pernas é periférico. Galera, quando a pessoa fica paraplégica ou até tetraplégica, a lesão foi onde? A medula, né? Foi a medula que rompeu. Na região lombar, na região torácica, paraplegia. Se for na região cervical, tetraplegia. Mas entenda, a lesão foi na medula. E medula é sistema nervoso central. Lesão no SNC. Ok? Agora sim, me despeço de vocês. Um abraço do macrófago e até a nossa próxima aulinha. A gente vai começar a falar na próxima aula sobre a fisiologia do sistema nervoso. Aguardo vocês lá. Um abraço, gente.